E nada melhor do que a gente falar sobre isso com a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, para repercutir um pouco desses números. Muito boa tarde, bem-vinda, Manhota. Que análise que você faz de como Donald Trump está sabendo lidar com essa questão imigratória? De fato, se tornou uma agenda que parece que tem, né, essa impressão ali medida por essa pesquisa de aprovação na população americana, mas o quanto as questões tarifárias estão deixando já os americanos com uma pulga atrás da orelha pelo potencial impacto inflacionário que isso pode ter. Pois é, Yuri, boa tarde a você, Débora, a todos que nos acompanham no 360. Yuri, é um pouco o anúncio, né, ou pelo menos o prenúncio de uma tragédia que a gente já vinha anunciando, discutindo desde as eleições, né? Isso porque quando a gente pensa na cartilha macroeconômica, e é nesse sentido que a maior parte dos especialistas tem ido, o que a gente sabe é que medidas protecionistas, elas em geral acabam onerando as economias como um todo, ainda que elas possam beneficiar setores em particular ou alguns grupos ou regiões em específico, elas tendem a tornar os produtos mais caros no mundo globalizado, né, em que a gente está acostumado a conviver com esses fluxos mais, digamos, dinâmicos de produção e cadeias, né, mais desterritorializadas de produção também. Então já era imaginado que esse impacto inflacionário aconteceria. O que agora parece que começa a despertar atenção é que, para além desse consumidor médio, esse cidadão que vai sentindo na ponta os impactos que já vinham do governo anterior e que não foram resolvidos, né, nesse imediato início do novo governo, é que também investidores e mesmo o setor produtivo, o mercado de uma maneira geral, vai tendo resistências e restrições maiores ao que a gente agora tem chamado, né, popularmente de Trumponomics, né? É o nome que os Estados Unidos denominaram aí essas medidas. E isso, Yuri e Débora, são elementos importantes porque a gente está falando não só sobre o aumento dos preços em geral, da inflação, mas o impacto que isso gera sobre a pressão dos juros, que é um outro elemento importante que já começou a criar ruídos entre a Casa Branca e o Federal Reserve, e ao mesmo tempo impacta do ponto de vista dos investimentos a confiança, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm se mantido ao longo dos anos como um player, né, confiável, um player destino, inclusive, de muitos recursos, por terem sido, ao longo dos anos, entendidos como um ambiente econômico e de negócios estável, e agora vai vivendo esse revés. A marca maior disso tudo se deu agora nessa última semana, quando as principais bolsas dos Estados Unidos derreteram, a pior marca desde setembro do ano passado, né? Tanto a S&P 500, que a gente comentou aqui, mas também a Nasdaq, a Dow Jones, todas com quedas expressivas, o que obrigou o próprio governo Trump a virar público e reconhecer que isso seria inevitável. A aposta, porém, do governo é que isso é uma transição, uma fase passageira, aquilo que eles têm descrito como um pedágio a se pagar para que depois os Estados Unidos voltem a crescer. O problema é que os economistas não têm tanta certeza assim de que esse é só um pedágio a ser pago temporariamente, porque, de novo, além das questões ligadas às tarifas, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos também têm as suas crises para administrar em termos de déficit de dívida pública, né? A gente não pode deixar de mencionar que até agora eles estão postergando o chamado shutdown no Congresso porque não se consegue chegar a um consenso mínimo sobre orçamento. Então, já é a terceira postergação de prazo que eles conseguem para tentar, de alguma maneira, digamos, rediscutir essa questão. Então, o buraco da economia americana é muito mais embaixo e até por isso que algumas charges, né, ficaram famosas nos últimos dias. Eu, particularmente, achei interessante uma que mostra o Donald Trump atirando contra os próprios pés, né, como se as medidas protecionistas que levariam os Estados Unidos a um novo patamar econômico, nesse curto prazo, nesse momento de agora, estivessem surtindo os efeitos colaterais, como um tiro que sai pela culatra, Yuri e Débora. E as pesquisas já começam a indicar isso mesmo, né? Obrigada, Fernanda Manhota, pelas suas análises.